Olá pessoal, bem-vindos novamente aqui ao nosso canal. Hoje venho aqui conversar um pouquinho com vocês de um assunto bem sério mesmo, mas que tudo tem a ver com o nosso canal, uma vez que o nosso canal é direcionado para a vida no Reino Unido. Uma das coisas mais importantes para iniciar uma boa vida aqui no Reino Unido é o quê? É o seu status, o seu estatuto como imigrante aqui. E dessa forma deverá ser feito de forma legal para que você não tenha qualquer tipo de problemas residindo aqui. Então é assim, estamos falando de um país em que a lei aqui é tomada bem a sério. A lei é para ser cumprida. A lei aqui no Reino Unido é levada pelos britânicos mesmo de forma muito séria. E então todos vocês sabem, eu mostro aqui no dia a dia, eu mostro viagens, mas eu também gosto de vir aqui mostrar um pouquinho mais do que só viagens e converso com vocês e dou dicas. E a minha formação de raiz é Direito. Eu sou advogada em Portugal mesmo, inscrita na Ordem dos Advogados, mas que neste momento, como é óbvio, não estou exercendo porque encontro-me aqui no Reino Unido. Frequentei a universidade aqui também, em Law, em Direito, em Lei, mas segui outro percurso profissional, embora goste e continue. Minha paixão é por Law, por Direito, portanto nada muda isso. E então eu estou aqui disposta a dar dicas e a trazer para vocês todos os conhecimentos que eu tenho, porque eu continuo bastante ligada ao direito. Direito é a minha formação de raiz, é aquilo que eu gosto e, portanto, eu me informo sempre muito, eu estou sempre lendo e estudando todas as leis e, portanto, quero vir aqui dar uma informação correta sobre tudo o que se passa no país. Não só mostrar o dia a dia, eu gosto bastante de fazer os vídeos mostrando a sociedade lá fora, mostrando como é a vida lá fora, mostrando as ruas, mostrando as cidades, mostrando os diversos locais dos 4 países que fazem parte do Reino Unido, não é? Mas também gosto de dar informação especializada, neste caso, em Direito, que é a minha formação. Portanto, eu venho aqui conversar com vocês um pouco sobre este tema que é muito sério mesmo. E muito sério porquê? Porque, mais uma vez, nós estamos falando de um país que é bastante conservador na sua maneira de ser. É uma ilha que só por si as pessoas moram aqui e seria mais difícil ser contaminado, falando assim, pelo resto do mundo, pelo facto de ser uma ilha. E os britânicos prezam muito isso. Os britânicos gostam muito de manter as suas tradições, de manter a sua cultura, até mesmo pelas construções que eu vou mostrando no dia-a-dia que vocês veem aí, é fácil de perceber que o britânico mantém as suas casas, mantém as construções mais antigas, eles remodelam, reconstroem, enfim, mas mantêm a origem. Portanto, eles são bem conservadores. E como são bem conservadores, têm uma coisa que eles gostam muito. Eles são um povo bem certinho. Pelo menos gostam de demonstrar que são. Eu não estou falando... Eles têm as suas loucuras. Eu mesmo já vim aqui falar diversas vezes sobre essas loucuras, mas a lei é algo muito importante para eles. E tem uma coisa que é muito importante para alguém que, independentemente de tudo isto, alguém que quer começar uma vida nova, deve começá-la da forma mais correta, mais certa. Eu sei que por vezes não é fácil, a pessoa por vezes se encontra numa situação de desespero, falando assim, e às vezes não é fácil mesmo conseguir tomar as decisões, mas façam de tudo para que comecem uma nova vida da forma correta. E a forma correta será entrar legal num país. E é muito importante isso. E nós vimos agora aqui, há muito pouco tempo, a deportação de cerca de 200 brasileiros, então que foram deportados aqui do Reino Unido. Ou seja, foram mandados novamente para o Brasil. Essa deportação faz parte de um processo que está acontecendo aqui no Reino Unido, em que eles querem que a imigração ilegal então volte
aos seus países, não é? Querem fazer com que as pessoas retornem ao país de origem e, portanto, eles são bem intolerantes com estas situações. Eles não gostam, como eu falei, eles gostam que tudo seja feito de forma correta, no dia-a-dia mesmo, e a entrada no país não iria ser diferente. Então, só para conversar um pouquinho sobre esta situação, que se vocês quiserem eu venho fazer mais vídeos, comentem aí quais informações que gostariam de obter, mas só fazendo aqui um resumo neste vídeo da situação que é assim, entrando aqui no Reino Unido de forma ilegal, eu nunca iria dizer que é uma escolha, uma solução. Não o façam de todo. Tentem entrar, entrem de forma legal. O entrar em ilegal aqui significa que vão ter muitos problemas para conseguirem arranjar trabalho. Porque a lei não permite que vocês trabalhem aqui de forma legal se vocês estiverem ilegais. Isto só por si, só esta situação vai fazer com que quem entra de forma ilegal no país está numa posição melindrosa. Porque vai haver pessoas, vai haver sempre, tem sempre grupos, pessoas, situações que se vão aproveitar, falando assim, dessa situação precária que a pessoa entrou no país e vão, com certeza, dar, se calhar, oferecer alguma forma da pessoa poder trabalhar, mas que não vai ser um trabalho legal, não vai ser um trabalho protegido, não vai ser ganhando o mesmo. Pode dar aso a que a pessoa entre numa situação de exploração e, portanto, não o façam. Se isso acontecer, até nisso, o Reino Unido criou um sistema de ajuda, mesmo para quem está ilegal, mesmo para quem se encontra numa situação precária, eles têm um sistema de ajuda. Mas, como é lógico, uma pessoa que se encontra ilegal num país não se vai sentir à vontade para pedir essa ajuda, para recorrer a essa ajuda. O que irá fazer com que a pessoa continue trabalhando aqui, ganhando muito abaixo do salário mínimo, não tendo um trabalho legal, porque um trabalho legal nunca será conseguido se você entrar ilegal. Não importa o que lhe prometam, se entrar aqui ilegal, um trabalho legal não vai conseguir arranjar, essa é a verdade. Vai estar numa situação precária, vai depender de pessoas que lhe vão oferecer propostas menos agradáveis, falando assim. Cuidado, eu estou tendo aqui o máximo cuidado com a linguagem que estou utilizando, mas ao entrar numa situação ilegal, a pessoa vai sempre se colocar numa situação mais melindrosa, mais precária, mais difícil. Então, não o façam. Falando aqui destes 200 brasileiros que foram deportados da Inglaterra, foi fretado um avião para os levar de regresso a casa. Falando assim, pensem numa coisa, são sonhos que são destruídos. Houve um investimento nesta viagem, a viagem só por si é cara. É a preparação, é tudo aquilo que se passa aqui, é bem difícil começar do zero. Há um investimento monetário, há um investimento psicológico e físico, não é? Que a pessoa vê destruído de um momento para o outro. Para além de ser uma situação muito triste, é uma situação que deixa a pessoa possivelmente numa situação ainda mais delicada. Agora, atenção uma coisa. Aqui existe mais do que uma forma de, quando um imigrante está ilegal, existe mais do que uma forma da pessoa poder retornar ao país. Se o imigrante é e faz um retorno, que é o chamado retorno involuntário, não quis, foi forçado, a pessoa vai e para voltar novamente à Inglaterra, ao Reino Unido, se quiser voltar novamente aqui, a pessoa vai ter que esperar e vai ter que pedir autorização para entrar, manifestar o interesse em entrar e vai ter que esperar pelo menos 2 anos, poderá ser 5 anos, e vai ter que esperar que essa autorização lhe seja dada para entrar novamente de forma legal. Para as pessoas que saem, existe também uma saída voluntária, que é a saída que a pessoa vai
antes de ser decretada a ordem para se retirar do país, a pessoa manifesta interesse em ir embora. E então, como eu estava falando, se a pessoa sai do Reino Unido de forma voluntária, ou seja, ainda antes de o Reino Unido pedir à pessoa para ela sair, a pessoa sai voluntariamente, sem qualquer ajuda do Estado do Reino Unido para que a pessoa saia, sem qualquer ajuda, a pessoa, ao final de um ano, vai poder pedir novamente ao Reino Unido para entrar de forma legal, ok? A pessoa vai requerer ao Reino Unido a possibilidade de entrar de forma legal. Vai estar sujeita à aprovação do Reino Unido, o sim ou não. Mas se a pessoa sai de forma involuntária, ou seja, se é o Reino Unido a pedir para a pessoa sair, ou se o Reino Unido ajudou a pessoa a sair, que foi o caso desta situação em que o Reino Unido fretou um avião para que as pessoas fossem retornadas ao seu país, neste caso ao Brasil, quando o Reino Unido ajuda, aí já vai depender de quanto tempo a pessoa também ficou aqui de forma ilegal, ok? E vai depender também de o que a pessoa entrega como aplicação para pedir, mas vai ter que esperar pelo menos 2 anos, pode ir até 5 anos para poder novamente pedir ao Reino Unido para entrar no país. Geralmente os 2 anos é quando a pessoa fica de forma ilegal aqui no Reino Unido por até cerca de 6 meses, então retorna à casa, o Reino Unido ajuda a retornar à casa e a pessoa pode, ao final de 2 anos, se ficou apenas 6 meses aqui no Reino Unido, ao final de 2 anos vai poder requerer ao Reino Unido nova entrada aqui. E todo um processo se inicia novamente para que dessa vez venha de forma legal, se lhe for concedido. Se ficou mais do que 6 meses aqui no Reino Unido ilegal, não é? E depois o Reino Unido pediu para você voltar a casa e concedeu-lhe ajuda para retornar ao seu país de origem, então aí já será cerca de 5 anos que vai ter que esperar para pedir novamente ao Reino Unido para voltar, dessa vez de forma legal. Então teria uma espera de 5 anos para esse pedido de autorização para regressar ao Reino Unido. Então, tem diversas variantes, tem diversas formas. Quando o Reino Unido ajuda, o Reino Unido atribui ainda uma ajuda de cerca de 3.000 libras para que a pessoa possa retornar ao país e refazer a sua vida novamente no país. Cuidado agora com esse pensamento, porque 3.000 libras em euro vai dar 3.000 e poucos euros, não será uma grande diferença no caso da pessoa ser retornada a um país com euro, mas quando estamos falando do Brasil, por exemplo, 3.000 libras vai dar cerca de 20.000 reais, mais ainda, ok? E então a pessoa vai pensar que é uma boa ajuda para iniciar a vida, mas não pensem assim, porque não se esqueçam do gasto que tiveram para vir, de toda a mudança, de toda a trajetória, e não se esqueçam de uma coisa: podem nunca mais voltar a ter hipótese de voltar, essa é a verdade, porque poderá ser concedida a hipótese de voltar, mas poderá não ser, e terá já no seu registro essa estadia ilegal, e então nunca é bom. Nunca pense nisso como uma forma boa, porque não é, nunca é bom. O ideal é vir de forma legal, é fazer as coisas de forma legal. O Reino Unido é um país muito amistoso em ajudas de diversas formas, de diversos modos, e eu venho aqui e eu falo mais se vocês quiserem sobre diversas situações que poderão ajudar. Com certeza que tudo isto que eu estou falando é de forma geral, porque tem muito que eu tenho para falar pelo meio, tem muita forma de poder não concordar, por exemplo, mesmo que estejam a pedir para sair, tem forma de falar, de
pedir para ser aceite, para ficar, enfim, tem tudo, com certeza que sim, mas aí entra a parte mais legal para profissionais da lei, como eu, por exemplo, não é? E eu posso vir aqui explicar mais, se vocês tiverem interesse, tenho todo o gosto de vir aqui explicar mais, mas hoje é só de uma forma rápida falar sobre a situação que aconteceu, que está acontecendo, porque tem diversos processos ainda decorrendo. O Reino Unido quer então que diversos cidadãos retornem aos seus países de origem, que estão aqui de forma ilegal, retornem aos seus países de origem, e esse processo vai continuar e vão ser muitos. São processos que demoram, não é de um dia para o outro que a decisão sai, são processos que demoram e, portanto, tem diversos processos a acontecer nesse momento e que vamos ver mais situações a acontecerem para diversos países, não é só para o Brasil, para diversos países. Portanto, no meu conselho entrem de forma legal, façam tudo certinho, é muito mais fácil. Tem requisitos, se vocês tiverem interesse, comentem aí, eu vou trazer aqui os requisitos de entrada de forma legal. Posso trazer mais também sobre esta situação das ajudas possíveis no caso de estar ilegal, o que pode fazer, que ajudas podem encontrar, porque o país é muito preparado para apoio, para ajudas também, e então tem diversas coisas. Deixem só o vosso comentário, as vossas perguntas e eu respondo. Eu venho aqui responder, eu venho aqui esclarecer, mas é muito importante que pensem nisso, porque há todo um gasto, há um gasto de dinheiro, há um gasto monetário, mas há um gasto também psicológico e físico. É uma grande viagem. Para quem vem de Portugal, por exemplo, é difícil. Para quem vem de um país aqui da Europa próximo é difícil, mas imaginem para quem vem do Brasil tão longe, uma diferença tão grande, e é de clima, é de cultura, é de tudo. Os britânicos são bem diferentes dos brasileiros, os britânicos são bem diferentes dos portugueses, tal como os portugueses são diferentes dos brasileiros a nível de cultura. O brasileiro é um povo muito alegre, é um povo que gosta de conversar, o britânico não é tão assim. O britânico gosta de conversar, mas com calma, com moderação. O britânico é um povo muito na dele, falando assim. Não gosta tanto, e principalmente o inglês, por exemplo, não gosta tanto de conversa de circunstância, não gosta daquela conversa do assim, passamos na rua e não é tão assim, não é tão aberto, não é tão alegre. O próprio o clima é bem mais complicado, então tem uma adaptação enorme, tem um gasto monetário muito grande, tem tudo isso, é uma logística muito grande. Venham bem preparados, porque psicologicamente não é fácil, monetariamente, economicamente não é fácil, e portanto é uma grande mudança. Que eu posso vir aqui falar mais sobre isso, mas mostrem que estão interessados, comentem e eu venho aqui esclarecer mais, dar mais informação, como eu falei, informação com conhecimento, informação de alguém que é do direito, não é? De alguém que é especializada em direito e que, portanto, dá informação especializada, informação com conhecimento da lei, e não fala só por conhecimento daquilo que vê acontecer, porque é importante essa parte também, é importante conversarmos com as pessoas, porque existem casos específicos e a lei é o que está escrito e depois existe a experiência de cada um, que é muito importante também, mas é muito bom termos informação especializada, informação de quem sabe aquilo que está escrito e aquilo que se pode contar. Portanto, é isso que eu tento vir aqui também mostrar um pouquinho, é essa informação também, mostrar o dia-a-dia, as cidades, como é a vida, como acontece a vida real, mas também falar um pouco dessa parte mais especializada do direito. Eu espero que este vídeo tenha ajudado. Eu vou ficar por aqui agora neste vídeo, porque eu não me quero alongar muito, porque fica um vídeo muito grande e torna-se maçudo, mas comentem aí, façam perguntas, eu venho aqui esclarecer. Tem muita coisa que eu quero falar. Este tema traz muitas perguntas e muitas respostas que eu quero vir aqui dar. Eu vou fazer mais vídeos sobre este tema e outros, porque, por exemplo, se o seu filho está aqui ilegal, tem direito a ir à escola? Tem, e mais do que isso,
vocês como pais têm a obrigação de ir numa escola e inscreverem o vosso filho, porque aqui é a obrigação legal, ok? Que as crianças estejam na escola. Portanto, eu venho falar aqui mais sobre isso também, como tudo acontece, até porque eu estou ligada às escolas, não é? Porque é esse o meu trabalho e, portanto, eu venho aqui falar com vocês também sobre como tudo acontece nessa parte também. Portanto, fiquem atentos, fiquem ligados aí, façam o gosto, sigam o nosso canal, vamos ter muita informação e se colocarem questões, ótimo, porque eu venho aqui responder exatamente às questões que vocês querem saber. Portanto, muito obrigada por nos acompanharem. Fiquem bem, nos sigam, comentem, compartilhem, ajudem outras pessoas que talvez precisem da informação, tal como eu quero ajudar, e assim eu consigo chegar mais longe também, não é? A todo o mundo que precisa desta informação. Muito obrigada e até ao próximo vídeo.